que eu mais recebo aqui no canal são dúvidas sobre o nosso trabalho. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre o meu trabalho aqui em Portugal. Oi, eu sou a Mili e bem-vindos de volta ao meu canal. E depois de muita relutância, aqui estou eu para falar tudo o que eu posso falar sobre o meu trabalho. E eu vou deixar esse vídeo em tópicos, assim você vai direto ao assunto que lhe interessa. E eu estou trabalhando em um shopping, em uma empresa que presta serviços para centros comerciais. Serviços como restauração, limpeza, manutenção e segurança. E eu trabalho na parte da restauração, então eu trabalho na praça de alimentação do shopping. E o que eu faço é basicamente limpar as mesas. Então depois que os clientes comem, eu vou lá, retiro a bandeja e limpo a mesa. Nós temos um carrinho onde a gente separa o lixo comum, o lixo orgânico, o líquido, garrafas e latinhas. Então eu pego a bandeja, faço a coleta seletiva e depois eu coloco ela nas prateleiras do carrinho. Rodo a praça toda fazendo isso e depois eu devolvo as bandejas para o estabelecimento que é dono delas. E o shopping que eu trabalho, ele é bem grande, então a praça de alimentação dele também é super grande. E como são vários funcionários, os chefes separam a gente por setores, então ficam 2 ou 3 pessoas em cada área da praça de alimentação. Sobre a minha jornada de trabalho. Eu trabalho 35 horas por semana, então são 5 dias trabalhados e 2 de folga. Eu faço 7 horas e 30 minutos por dia, sendo 30 minutos de pausa. Claro que eu gravei a minha rotina de trabalho para vocês, mantendo a ética, não divulgando o nome da empresa e não gravando nas dependências da mesma. Eu entro às 16 horas, então eu começo a me arrumar às 14 horas para pegar o ônibus às 15 horas. E eu sempre levo uma mochila, e nela eu levo a minha lancheira, um shortinho e a minha calça de uniforme. Eu sempre vou vestida na blusa e eu deixo para vestir a calça lá, como eu chego mais cedo, então dá tempo. E a minha garrafinha com água. E graças a Deus eu preciso pegar só um ônibus. E eu acompanho a hora que ele vai passar pelo aplicativo Movit. E eu uso o cartão andante. Eu compro o passe mensal, são 40 euros. E eu posso andar entre zonas sem limites. Ele é pessoal e intransferível. Tem meu nome e meu número e todas as minhas informações. E a gente faz esse cartão em uma loja do andante. Quando a gente entra no ônibus, tem que validar o cartão. Porque se o fiscal passar e ver que você não validou o cartão, pode gerar multa que chega a 60 euros. E eu gosto sempre de sentar nessa primeira cadeira para ir admirando a beleza do Porto. O dia lindo, quente e eu de moletom. Eu chego mais ou menos 30 minutos antes do meu horário e eu já vou me trocar. E a gente tem que usar touca, então eu sempre prendo o cabelo, faço esse coque. Essa sou eu, de uniforme. Ainda faltam os apetrechos que eu pego depois que eu registro na entrada. Pronto, e agora eu estou irreconhecível com o uniforme completo. E olha que banheiro lindo! Na hora da pausa, eu tiro todos os apetrechos, visto o moletom e sento na praça. Depois de 7 horas e 30 minutos de trabalho, aqui estou eu super feliz indo para casa. E mais feliz ainda porque chegou o dia das minhas folgas. Pego um ônibus e em menos de 15 minutos já estou em casa. São assim todos os meus dias, 5 dias por semana. É um trabalho simples, só que é cansativo e é bem repetitivo. Mas eu gosto bastante de lá. A maioria dos funcionários do nosso quadro são portugueses, mas tem também brasileiros, óbvio, argentinos, africanos, mexicanos, espanhóis. E é muito bom esse contato com outras nacionalidades. Sem contar que também passam muitos turistas pela praça de alimentação e também muitos estudantes. Aqui em Portugal tem um intercâmbio que, se eu não me engano,
se chama Erasmus, então traz pessoas de muitos países diferentes. E a maioria fala inglês, então lá eu gasto bastante o meu inglês. E trabalhando lá eu vi a necessidade que a gente tem de falar inglês. Sem contar que o inglês abre muitas portas em relação ao trabalho. Então a próxima coisa que eu quero fazer é procurar um curso de inglês. E agora vamos ao salário, que eu sei que muitas pessoas querem saber. E lá eu recebo o ordenado mínimo, que é o salário mínimo, que são 760, mais subsídio de alimentação, mais adicional noturno, porque eu trabalho na parte da noite. E também domingos e feriados são dobrados. E no final, com todos os descontos, eu recebo em torno de 750, 740, dependendo se teve feriado ou não. E esse horário me permite fazer uma part-time. Já que eu entro às 16 horas, eu tenho a manhã livre, então eu poderia sim encontrar um trabalho extra. Juntando a minha renda e a do neto, dá pra gente se manter e viver bem, então ainda não vimos essa necessidade. Por enquanto, né, gente, quando o nosso título de residência chegar, a gente pode procurar outros trabalhos. E sobre o trabalho do neto, eu ainda não consegui convencer ele o suficiente para vir aqui contar para vocês tudo sobre o trabalho dele. O que eu posso dizer sobre ele é estafeta em uma grande transportadora aqui do Porto e ele trabalha em horário comercial, folga sábado e domingo. Futuramente, talvez eu consiga convencer ele para ele vir aqui gravar para vocês, tá bom? Gente, eu já ia finalizar o vídeo e esquecendo de falar como que eu consegui o trabalho. E foi assim, no dia que a gente saiu do hotel pra vir pra cá pro apartamento, a gente pegou um Uber. E esse Uber era um brasileiro. Então, conversa vai, conversa vem. Ele falou sobre esse trabalho no shopping, só que ele falou que era um part-time, seria só aos finais de semana. Aí ele passou o número e eu guardei. Como era um part-time, só final de semana, e eu precisava de um trabalho full-time, né? Eu precisava de uma empresa que me pagasse pelo menos um salário mínimo, né? Aí eu fui distribuindo currículos, fiz algumas entrevistas, só que não tive retorno. Então, em um belo dia, eu resolvi mandar mensagem pra ela. Aí eu mandei mensagem no WhatsApp, porque ligação era bem difícil ela atender. Aí eu mandei mesmo uma mensagem no WhatsApp, igual ele falou. E ela me respondeu pedindo a manifestação de interesse. E eu vim com o visto de procura de trabalho. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu falo sobre isso. Aí eu expliquei pra ela sobre o visto de procura de trabalho, tarará, lei, agendamento, expliquei tudo. Aí ela falou que ia passar para o RH. Depois de umas 2 horas, ela me respondeu, falou que eles conseguiriam sim me contratar com o visto de procura de trabalho e perguntou se eu poderia ir lá. E eu falei que sim, né, óbvio. E eu me arrumando pra ir lá, ela perguntou se eu teria disponibilidade para trabalhar full time, 5 dias por semana, das 16 às 23h30. Falei que sim, óbvio, né? No mesmo dia eu fui lá, a gente conversou, acertou tudo direitinho. E nesse dia eu já assinei o contrato de trabalho, nem tinha trabalhado ainda e já tinha assinado o contrato de trabalho para começar no outro dia, que foi uma terça-feira. Pronto, no outro dia eu fui às 16 horas, peguei o uniforme, peguei a formação, que eles chamam de formação, né, que é o treinamento. Gente, isso é pra vocês verem que as coisas acontecem no tempo certo que elas devem acontecer. Às vezes, se eu tivesse mandado mensagem para ela antes, assim que eu recebi o número, talvez não teria vaga full time, só teria part-time, porque sempre tem vaga part-time. E se eu entrasse em um part-time só aos finais de semana, seria muito mais difícil eu passar para o full-time, porque eles não fazem muito isso. Normalmente eles contratam e a pessoa fica ali, entendeu? Tipo, contrata full-time, sempre full-time. Contrata para part-time aos finais de semana, sempre aos finais de semana. E eu não sei se vocês têm dúvida nisso, mas o que eu precisei para fechar o contrato com a empresa foi o NIS, o NIF, o passaporte, o visto. E a conta do banco também precisa, só que o primeiro pagamento é sempre em cheque e eu ainda não tinha aberto a conta. Então eu recebi o primeiro pagamento em cheque, só que eu já abri a conta, então eu já vou passar para eles e agora os próximos pagamentos serão direto na minha conta. E eu recebi essa pergunta e eu achei super interessante trazer ela aqui, que é sobre os olhares que a gente recebe por ser brasileiro. Nós brasileiros carregamos um estigma em cima dos portugueses. E realmente, né, rola uma xenofobia assim, lá no fundinho rola assim. Só que a gente tem que entender que arrogância, falta de educação e principalmente preconceito não tem a ver com nacionalidade, gente, e sim com o caráter da pessoa. Todos os portugueses que eu já tive contato
foram super legais, super educados, até mais que alguns brasileiros que eu encontrei, viu? E isso é tudo, pessoal. Se você chegou até aqui, eu vou gostar muito de saber de onde você está me assistindo. Então deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Beijos e até a próxima. Tchau!